Oi, um abraço! Estamos de volta agora com a aula 10. A ordem das palavras nas frases. Exatamente. Esse assunto faz parte da sintaxe, ou seja, o estudo das frases. No português, a ordem das palavras ela é muito importante. E assim você vai saber se a palavra é sujeito, é objeto, objeto direto ou indireto. Por exemplo, o cachorro morde o homem. Invertendo-se a ordem dessa frase, muda-se completamente o sentido. Por exemplo, o homem morde o cachorro. Na língua portuguesa, a ordem certa na frase seria sujeito, verbo e objeto. É que a posição na frase indica a função da palavra. Se eu disser o homem morde o cachorro, você vai entender que homem é sujeito. Se eu disser o cachorro morde o homem, você vai entender que o cachorro é o sujeito. Mas o grego não está sujeito a esse tipo de ordem, porque a função da palavra não é indicada pelo lugar na frase. Antes, depois do verbo, pouco importa, mas sim pela sua forma, isto é, pela sua declinação, caso indica a função. A gente já viu isso no grego, ou seja, a palavra logos sempre é sujeito. Não importa se ela está no início, no meio, no fim da frase. Logos será sempre o sujeito. Logon sempre é objeto direto, nem que apareça antes do verbo, até mesmo no início da frase. Não importa. Sem dúvida, a ordem normal lá no grego também é sujeito, verbo, objeto. Essa é a ordem normal, mas a ordem pode ser bem diferente. Não importa. Por exemplo, veja essa frase. O diácono fala a palavra de Deus ao escravo, ao servo. Ela pode ser traduzida no grego de várias maneiras. Vamos ver aqui algumas delas. Diáconos, legei, logon, teu, dulo. Diáconos, legei, logon, teu, dulo. O diácono fala a palavra de Deus ao servo ou ao escravo. Se eu botasse logon, teu, legei, diáconos, dulo, era a mesma coisa. Não importa se logon está no início, o que importa é que eu vou olhar que diáconos terminou em diáconos, eu já sei que na minha tradução vai ser o diácono, ele será sujeito. Se você fosse traduzir isso aí literalmente seria palavra de Deus fala o diácono ao escravo ou ao servo. Mas a minha tradução seria o diácono fala palavra de Deus ao servo. Mesmo estando tudo embaralhado, eu vou pela terminação. Se eu vi dulo, eu já sei o que ele é. Se eu vi teu, já está dizendo, é um genitivo. Se eu vi logon, é um acusativo. Não adianta. E é claro, dulo é o dativo. Então, a tradução seria diácono fala a palavra de Deus ao servo. E qual seria a diferença? A diferença seria só a ênfase. Vamos à terceira frase. Dulo, logon, teu, legei, diáconos. Olhe que diáconos está lá no final. E que dulo, escravo, servo, está no começo. Mas a tradução seria diácono fala a palavra de Deus ao servo. Do mesmo jeito. Aí dá uma confusãozinha, dá um nó na cabeça, né? Mas é fácil, é só olhar a terminação. Se tiver diáconos, acabou. Diáconos é sempre sujeito. Agora, uma coisa interessante aí. Dulo ou dulo, logon, teu, legei, diáconos. O escravo está no início, ela está na posição inicial. O significado das frases anteriores é o mesmo.
mas a palavra no início da frase recebe um pouco mais de ênfase por causa da posição inicial. Veja essa frase aqui, por exemplo. Ho presbíteros legei ton logon. Ou seja, o presbítero ou o ancião fala a palavra. A ênfase é no presbítero. Se eu dissesse ton logon legei ho presbíteros, a tradução seria a mesma. O presbítero fala a palavra. A diferença seria a minha ênfase. Olha lá que é ton logon, a palavra. Então seria o presbítero fala o quê? A palavra. A ênfase estaria exatamente na palavra. Legei ho presbíteros ton logon. Ou seja, o presbítero fala a palavra, a mesma coisa. Só que fala aí vem no início. Então, o presbítero fala a palavra. A ênfase está na fala, no que ele proferiu. Conclusão. Para descobrir a função da palavra na frase, observe bem as terminações funcionais atrás do substantivo, porque no grego, caso indica função. Então, vamos tentar declinar aí. Nomos, cosmos, doulos e angelos. Vamos ver o que é que cada uma delas significa. Além de nomu, cosmu, doulu. Então, basta você traduzir, né? Nomos, nomu, nomo, nomon. Seria a declinação. No caso de doulos, basta você declinar. Doulos, doulu, doulo e doulon. É só usar os 4 casos e você vai fazer então a seguinte tradução de acordo com o final da terminação de cada palavra ou de acordo com a declinação. Sabemos aí que esta é a segunda declinação. Outra coisa, anote aí. Diáconos não significa os diáconos, plural, mas sim o diácono, singular. Cuidado para não confundir. Os significa apenas sujeito. Eu quero que você traduza também aí algumas coisas, tipo doulos blepei diácono, ou seja, o servo vê o diácono. Então comece a ver palavrinhas como diáconos, o blepei doulon. Ó, diáconos, o blepei doulon. Tradução, conseguiu? O diácono, o é não, então não vê o servo. Se você estiver estudando lá o seu dicionário, o seu vocabulário, vai entender isso com facilidade. Vamos outra. Doulos balei liton. Doulos balei liton. O servo joga a pedra. Liton balei diácono. Jogou a pedra no diácono. Diáconos legei doulo. Conseguiu? O diácono fala ao servo, né? O doulo. O objeto indireto aí, ó. Logon, teu, legei, diáconos. O diácono fala, aí vem aquele caso no início, ó, a palavra de Deus. Ti, legei, logos, teu. Quem fala a palavra de Deus? Viu que tem ponto e vírgula aí no final? Então isso aí é uma pergunta. Ponto e vírgula significa interrogação no grego. Então, quem fala a palavra de Deus? Theos egapesen cosmon, ou Deus amou o mundo. Doulon egapesen theos, Deus amou o servo. E olha a posição
Então, servo, Deus amou quem? Amou o servo. Doulos legei, amém. Servo fala, amém. Então, que assim seja. Decora aí essas palavrinhas e vai entendendo que no grego, caso indica função. Até a nossa próxima aula.